Oiê, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Nós já estamos no mês de setembro, o terceiro bimestre já caminhando para o final e tá passando rápido, né? Bem, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de artes e mídias digitais. Semana passada nós falamos sobre sonoplastia, hoje nós vamos falar sobre o conceito de design, campos de atuação e design inclusivo. A gente vai começar entendendo primeiro o que é design, tá? Todo mundo fala, design de sobrancelha, design disso, design daquilo, mas na verdade as pessoas não sabem direito qual é o conceito de design, tá? Bem, os objetivos da aula são propor uma reflexão sobre o conceito de design e designer gráfico, né? E se atualizar das diversas linguagens que são aplicadas a eles, tendo em vista também a acessibilidade dessas criações. Conhecer o papel do profissional de design e o designer gráfico, tá? As habilidades. Utilizar as diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível ao contexto de uso. Conteúdo, conceito de design, campos de atuação do design e o design inclusivo. É óbvio que a gente está falando dos anos de... A gente já está em 2024, a gente tem que pensar mais do que nunca num design inclusivo, tá? Recursos didáticos. O notebook, né, para apresentação do PowerPoint. E internet, obviamente. E nossa duração de aula são sempre 45 minutos, tá? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é o design. Bem, primeiro eu vou começar fazendo uma pergunta. Qual a importância da escolha das cores no design? Quando você pensa numa garrafa de Guaraná, por exemplo, né? Quais as cores do design da embalagem do produto, como a garrafa de Guaraná? Como o design é sonoro do jingle para fazer propaganda de um refrigerante como o Guaraná, pode influenciar a nossa percepção. Você sabe o que é um design gráfico? O design gráfico, depois de refletirmos, né, sobre as cores e o desenho da garrafa do Guaraná, que eu vou colocar para vocês agora no final, a gente vai se aprofundar sobre o que é o design gráfico, né? Que é o nome dado às atividades que envolvem as ações de criar e produzir coisas visuais como livros, revistas, jornais, cartazes, panfletos e etc. Essa palavra design, assim, não é uma palavra nova para nós, né? Porque a gente acaba influenciado pelas mídias, pelas redes, a gente acaba se apropriando de algumas palavras, mas a gente não sabe de verdade qual é o conceito dessa palavra, tá? Então é isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai falar sobre a história do design gráfico, começando pela invenção da escrita. Bem, os homens usavam carvão para fazer um tom preto e misturavam óxido de ferro vermelho e amarelo para criar tons mais quentes, como amarelo claro e marrom avermelhado. Eles misturavam esses pigmentos com gordura como base e com isso desenhavam e pintavam imagens de animais nas paredes de antigos canais de água subterrânea. A gente está falando, né? A gente está falando até voltando mais na história mais antiga, né? E você vê que técnicas que eles já utilizavam, mesmo não tendo esse conhecimento técnico e tecnológico que a gente tem hoje, tá? Bem, um renascimento impresso. Durante o Renascimento, né, os artistas e os tipógrafos começavam a testar novas maneiras de criar e organizar textos e imagens, o que formou a base do design gráfico moderno. Eles experimentavam diferentes fontes, layouts e ilustrações, deixando as publicações mais bonitas e fáceis de ler. O design gráfico e a Revolução Industrial, ali que a gente está caminhando na história, a gente vê da história antiga, a gente foi para a Idade Média no Renascimento, a gente vai para a Idade Moderna com a Revolução Industrial, até a gente chegar aos dias de hoje, tá? Então vamos lá, como que era
o design gráfico na Revolução Industrial. Os ritmos acelerados e as necessidades de comunicação em massa de uma sociedade cada vez mais urbana, industrializada, levaram ao rápido crescimento das impressoras e materiais publicitários e anúncios. O design gráfico na primeira metade do século XX. A tecnologia eletrônica, a informática avançaram muito rápido, mudando muitas áreas das nossas vidas. O design gráfico foi completamente transformado pelos computadores e pelo crescimento da internet, tá? Agora, o design gráfico na aldeia global. Os designers não só vêm como artistas, mas como canais para transmitir informações. Eu estou com um problema aqui na internet. Para transmitir informações importantes das sociedades, utilizando clareza e organização como princípios, como principais focos, tá? O designer gráfico. O que é o designer gráfico? O designer gráfico, ele organiza e cria imagens e gráficos de forma criativa, utilizando materiais técnicos e ferramentas disponíveis para transmitir informações de maneira visual e atraente. Criatividade, atenção aos detalhes e capacidade de resolver problemas visuais são qualidades essenciais para o sucesso nessa carreira, né? A carreira do designer gráfico, tá? Principais funções de um designer gráfico. Primeiro, realizar pesquisas sobre o mercado, o público-alvo e tendências de design para fundamentar as decisões criativas. Avaliar as demandas do projeto e as necessidades do cliente para criar soluções visuais eficazes. Que mais? Produzir esboços, selecionar cores tipográficas, cores e imagens e desenvolver o layout dos elementos visuais. Apresentar conceitos ao cliente, fazer ajustes conforme o feedback e preparar os arquivos finais para produção ou publicação digital. Então, cabe ao designer gráfico, né? Ele que vai esboçar, ele vai selecionar a tipografia, ele vai selecionar tudo, as cores, as imagens, o layout e os elementos visuais. Bem, no papel de um designer, agora a gente vai fazer uma atividade, tá? No papel de um designer, a gente vai refletir sobre a seguinte situação. Você é o designer de um banco tradicional, que está no mercado há décadas, tá? O banco deseja atualizar sua identidade visual para refletir sua nova atuação no mercado digital e atrair um público mais jovem, né? E como a gente vê hoje em dia, esses bancos, sobretudo esses bancos digitais que aparecem cada dia, tem uma multiplicidade de bancos, toda hora aparece um banco diferente. E atrair um público jovem, né? E sem perder a confiança e o respeito conquistado com os clientes mais antigos, né? O seu objetivo é desenvolver uma nova identidade visual que comunica a modernidade e inovação do banco, atraindo jovens clientes, enquanto mantém a confiança e a solidez que os clientes mais antigos valorizam. Qual seria, você pensando nisso tudo, olha, o banco é novo, o banco é digital, eles querem um público mais jovem, mas também querem manter o público mais velho. Qual seria o passo a passo que você seguiria para poder construir um desenho, o design dessa marca? Você consegue pensar nisso? Bem, a atividade que eu vou deixar para vocês aqui é vocês criarem um banco, o nome de um banco digital, tá? E depois que vocês criarem o nome do banco digital, vocês vão criar um desenho, um designer desse banco. Por exemplo, a gente tem um banco aí que tem só 2 letrinhas, vocês viram que interessante? Né? É um apelido quase, né? Não é o nome de um banco, nem parece o nome de um banco. O banco tem um nome maior, mas eles criam um apelido para o banco e os jovens utilizam muito. Os jovens a partir de 12, 13, 14 anos já começam a usar esse banco. E o design do banco atraiu muito um público-alvo jovem, tá? Mas ao mesmo tempo também ele conseguiu manter as pessoas que são investidores mais tradicionais, conseguir manter, porque já sabem, né, como numa aldeia global, o banco digital está ganhando cada vez mais força, tá? Então vocês vão desenhar esse design desse banco,
vão se juntar em grupos na sala de aula. Eu vou começar com a professora Juliana e a gente vai tentar criar esse desenho. Depois a gente vai apresentar no PowerPoint, né? E a gente vai conversar de que forma que vocês chegaram no nome do banco também, que é importante, e na forma de vocês desenharem o nome do banco. E vamos criar esse design para ver como é que no final vocês vão ser avaliados, tá? Agora eu vou colocar para vocês um vídeo que vai falar sobre o que é o design gráfico. Vocês prestem bastante atenção. E no final, todas as perguntas que vocês tiverem, pode deixar no chat, que a gente fica até o final da aula, tá bom? Então, um beijinho e até daqui a pouco.